Sou professora Selma Parreira, né, desse módulo. Sou pintora desde os anos 80, trabalho hoje com outras modalidades também, outras linguagens. E nós vamos fazer aqui um módulo de iniciação à pintura, que é um estudo de cor básico, né? Usaremos o acrílico, o suporte vai ser papel e tecido, e de uma forma bem simples, para que o professor possa repassar, né, essa prática da pintura aos seus alunos. Aqui, para a gente cortar o papel, o estilete tem que ficar no ângulo um pouco mais elevado, não no nível do papel, porque senão corre o risco de cortar a parte de baixo. Então, sempre no nível um pouco mais levantado e cuidado. Tem que vir reto, sem cavucar o papel fazendo esse tipo de movimento, senão estraga a folha. Então nós vamos usar o papel, pode ser o papel cartaz com a gramatura de 200 gramas até 300, no caso desse é um papel mais grosso, né? E em que, depois de cortado, vamos passar em volta a fita crepe. Aqui é para proteger e determinar a área que vai ser trabalhada. A opção, né, por esse suporte é porque nós estamos fazendo exercícios, é uma oficina de iniciação à pintura. Então, não tem a preocupação nós não temos uma preocupação de estarmos fazendo obras, são exercícios de pintura. E esse material ele é resistente, certo? E tem também um custo, né? Um custo barato. E qualquer cidade, todos os lugares se encontram o papel cartaz e o algodão cru, né? Com a espessura mais grossinha, que é esse que nós estamos usando. E é importante também, né, que o tecido seja esse mais grosso, que às vezes eles chamam de seriguia ou roupa lonita para judô, né? Todos os lugares têm, ele tem 1,60 de largura. Aqui no caso do tecido de algodão, nós temos duas faces diferentes. Uma, que as tramas são na diagonal. Nós vamos usar o outro lado, que tem menos textura, é mais fininho nessa parte de cá. Então, observar, dá para sentir no tato, né, ao toque do tecido. Essa parte mais fininha é a parte que nós vamos trabalhar. Nós usaremos para fazer o suporte o rolinho, né, para aplicar o acrílico 100%. Nós podemos também usar uma trincha para fazer isso, no lugar do rolo, certo? Mas a princípio nós vamos usar esse rolinho. E para pintar, né, com a tinta acrílica de tubo, nós vamos usar esse pincel quadrado. É um pincel mais rígido, que é um pincel que é bom para trabalhar com acrílico. Então esse é o material básico, né, que nós estaremos usando. Essa tinta ela é dissolvida em água, né, então o meio do acrílico é a água. Então nós usaremos vasilhas descartáveis com água e panos e trapos para limpar os pincéis. Esse é o material básico da oficina. É importante usar uma tinta de primeira linha, porque com esse material nós não precisamos de acrescentar cola. Em algumas receitas, vocês vão ver de preparo de suportes, que sempre indica usar uma cola branca, mas com uma tinta 100% acrílico é desnecessário usar a cola, porque ela tem a mesma base que a tinta que nós vamos aplicar depois na pintura. Mexe a tinta, certo? Existe uma coisa, mexe sempre em 8. É importante no preparo do suporte tomar cuidado com o excesso de tinta na base do papel, certo? Porque passa a primeira mão e depois de secado é que nós vamos aplicar uma segunda mão, certo? Porque para eliminar as manchas e para o papel ficar com uma textura interessante também. De 2 ou 3 dedos. É importante porque a tinta, ela não passando para cá, dá possibilidade depois, caso o aluno tenha interesse, de colocar em um chassi, certo? Esse material, né, ele vai facilitar na montagem do trabalho em um suporte.
certo? E também, para quando estiver pintando, não sujar a mesa, porque esse é o limite. Isso aqui é o limite, né? Aqui é a área de pintura e aqui é uma área reservada para manuseio do trabalho. Para preparar o tecido, né? Então, mesmo cuidado. O rolinho tem que ir sem excesso, certo? Nós vamos esfregar bem em várias direções aqui, para dar a maior unidade possível da superfície, certo? Nós estamos mexendo com material que é tóxico, certo? Esse material, toda a tinta tem chumbo, né? Então, a ventilação do espaço é importante. Não deixar o aluno, a criança ou adulto mesmo, certo? Se estiver usando esse material, levar a boca, as mãos têm que estar sempre limpas, certo? Então, o material na ateliê de pintura tem que tomar sempre esse cuidado. Nós colocamos agora os papéis aqui, né? Para acelerar um pouco a secagem, para fazermos a segunda mão. Isso funciona, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque também resseca o papel. No processo de secagem, a tendência do papel é ficar abaulado, certo? Mas depois nós vamos colocá-lo com peso, né? Sempre que ele estiver seco, colocá-lo no peso e ele volta. Certo, então espera secar e depois a gente armazena, pode ser um em cima do outro. Um em cima do outro. E uma coisa que é importante, quando ele for um em cima do outro, é que tenha um plástico entre um e outro, certo? Principalmente quando começar o processo de pintura.